Olá, pessoal, tudo bem? Prontinhos para mais uma aula de direito empresarial? E hoje nosso assunto é direito societário. Nossa intenção aqui é traçar um resumão básico sobre o direito societário. Lembrando que no nosso último encontro, da nossa parte resumão, né? Nós tratamos sobre aquela tríade básica no direito empresarial, conceito de empresa, de empresário e de estabelecimento empresarial. E agora, dentro, né, desse conceito de empresa, das modalidades, dos sujeitos que podem exercer a empresa, nós vamos abordar o assunto direito societário. Bom, gente, primeiramente, né, a gente vai utilizar o Código Civil a partir dos artigos 981 e seguintes. Mas antes disso, antes da gente explicar o conceito trazido pelo Código Civil do que são as sociedades, nós temos que lembrar que as sociedades são pessoas. E a gente vai tentar localizar isso dentro da grande teoria do direito civil, né? Sempre lembrando aí que o direito civil é a base de tudo que nós vamos estudar, nós precisamos ter em mente se aquele determinado instituto que nós vamos estudar é uma pessoa, é um bem ou é um ato jurídico. Então, nós estamos partindo para o estudo das sociedades. O que isso significa dentro da teoria do direito? Significa, né, que as sociedades são pessoas dentro dessa grande teoria, ou seja, a natureza jurídica das sociedades é que elas são pessoas jurídicas. E como é que eu sei disso? Tudo que a gente vai falar, a gente precisa ter uma base, né? A gente precisa aí está centrada na legislação, a gente precisa ter um fundamento legal. E onde é que está o meu fundamento legal para isso? Vamos voltar lá no Código Civil, né? Vamos voltar lá na parte inicial, quando a gente estudou as pessoas, e nos lembrar aí que as pessoas, na verdade, se subdividem em duas. Existem duas espécies de pessoas no nosso ordenamento jurídico. Ou as pessoas são naturais ou físicas, ou as pessoas são jurídicas. E aí o código explica tudo sobre as pessoas físicas, né? E logo em seguida, no título 2, a partir do artigo 40, ele começa a tratar das pessoas jurídicas. E a legislação explica que esse tipo de pessoa, que são as pessoas jurídicas, elas podem ser ou de direito público ou de direito privado. Bom, as pessoas jurídicas de direito público não nos interessam nesse momento, porque elas fazem parte do estudo do direito público, direito administrativo, direito constitucional. Então, não está na nossa seara, que é direito empresarial, que é direito privado. Então, o que nós temos que estudar? As pessoas jurídicas de direito privado. Então, só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? Onde é que está isso, né? Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público: União, Estados, municípios, Distrito Federal, territórios, autarquias, associações públicas e outras entidades de caráter público definidas por lei, né? E é o artigo 40 que me diz que as pessoas jurídicas ou são de direito público ou são de direito privado. Então, como eu sei já que eu já sei quais são as pessoas jurídicas de direito público, quais seriam as pessoas jurídicas de direito privado? Fácil. Artigo 44 do Código Civil. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos,
e empresas individuais de responsabilidade limitada. Ou seja, o Código Civil me trouxe um rol de quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Qualquer uma outra que não esteja aí vai se encaixar dentro de uma dessas classificações, né? Como, por exemplo, os consórcios, que são entes aí sem personalidade. Desculpa, bananei aqui. Como, por exemplo, se vocês pensarem em massa falida, por exemplo, a massa falida é um ente despersonalizado, não tem personalidade jurídica. Então, ele não está aqui porque não é uma pessoa jurídica de direito privado. Espólio, por exemplo, também não está aqui porque é um ente despersonalizado, também não é uma pessoa jurídica de direito privado. Se vocês falarem para mim, e a sociedade simples? Já vamos descobrir onde é que ela se encaixa aqui. Se vocês falarem para mim, por exemplo, fugiu aqui, mas qualquer outro tipo de pessoa jurídica aí que não esteja listada, vocês vão ver que ela vai se encaixar em uma dessas 6 que estão listadas aí, ok? Então, dessas 6 que estão listadas aí, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada, apenas 2 interessam ao direito empresarial. Por quê? Apenas as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada têm um intuito lucrativo. Todas as demais, as associações, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos, não têm intuito lucrativo. E se elas não têm intuito lucrativo, não pertencem ao direito empresarial, porque esse ramo do direito que nós estamos estudando é um ramo do direito que se preocupa com a lucratividade. A intenção aqui é desenvolver uma atividade econômica com intuito lucrativo. Então, todas as demais não têm nenhum intuito lucrativo. Então, são regidas e são reguladas pelo direito civil e não pelo direito empresarial. Então, gente, é o artigo 44 do Código Civil que me dá o rol das pessoas jurídicas de direito privado e eu já sei que dentre elas, dentre as 6, 2 são empresariais ou são de estudo do direito empresarial, que são as sociedades e as EIRELIs, empresas individuais de responsabilidade limitada. Bom, quanto às sociedades, gente, a gente vai ver e a gente vai estudar a partir de agora que elas podem se subdividir, tá? Em simples e empresárias. E quanto às empresas individuais de responsabilidade limitada, são empresas que nós também vamos abordar aqui, que tem apenas um único titular, um único dono. Outra coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui, antes da gente caminhar e passar adiante aí no estudo das sociedades. Por que que o empresário individual não está aqui relacionado? Porque o empresário individual exerce a empresa em seu próprio nome. Ele não é uma pessoa jurídica. Se fosse, estaria aqui nessa lista. Não é. Ele exerce a empresa em seu próprio nome, tem responsabilidade pessoal pelas dívidas assumidas pela sua empresa. Então, ele é uma pessoa física. Apesar dele criar aí essa atividade econômica chamada empresa, o sujeito, o dono que responde pelas dívidas, é uma pessoa física e não
uma pessoa jurídica. Certo até aí, pessoal? Bom, sabendo disso, a gente pode caminhar um pouquinho, a gente pode já começar ao estudo específico das sociedades. Bom, o conceito de sociedade, gente, é um conceito bem simples e foi trazido pelo artigo 981 do Código Civil. E o 981 diz que celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A gente vai precisar analisar esse conceito do 981 porque ele é muito importante e nos traz aí muitas informações. Primeiramente, pessoal, antes do Código Civil de 2002, ou seja, sobre a vigência do Código Civil de 1916, haviam sociedades comerciais regidas pelo Código Comercial e haviam sociedades civis regidas pelo Código Civil. A partir da introdução no Código Civil de 2002 da teoria da empresa, o Código Comercial foi revogado parcialmente e nasceram dentro do Código Civil, a partir do artigo 44, duas espécies de sociedades: as sociedades empresárias e simples. Então, as sociedades empresárias substituíram as sociedades chamadas de comerciais do passado, e as sociedades simples, SS, substituíram as antigas SC, sociedades civis do passado, certo? Bom, eu disse a vocês que o conceito trazido pelo 981 é um conceito que merece uma análise bem detida da nossa parte. Por quê? Primeiramente, porque o legislador falou que só existe sociedade onde existem pessoas. Ai, 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 a gente já está de frente à nossa primeira barreira. O contrato de sociedade, ou seja, para criar uma pessoa jurídica chamada sociedade, eu preciso de pessoas. Pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física, duas pessoas físicas, três pessoas físicas, uma pessoa jurídica e duas pessoas físicas, qualquer coisa, mas tem que ser um contrato firmado entre pessoas. E essas pessoas, gente, elas vão cada uma fazer sua parte e elas vão contribuir para o exercício dessa sociedade, seja com bens, seja com serviços. Então, pode haver contribuição com bens e pode haver contribuição com serviços para o desenvolvimento da empresa. E tem mais, nós vamos contribuir, nós vamos trabalhar e nós vamos dividir os resultados, partilhar os resultados. O que significa partilhar os resultados? Dividir os lucros, mas dividir também os prejuízos. Quando a lei menciona a palavra resultados, que os sócios dividem resultados, não é só o que é bom, não, é o que é ruim também. Então, gente, quando eu vou exercer uma sociedade, quando eu crio uma pessoa jurídica, não tem como eu me eximir da minha obrigação. Eu já sei que como sócio, eu tenho responsabilidade ou eu tenho direito aos lucros, mas eu também tenho deveres com os prejuízos assumidos por esta sociedade. Então, qual é o melhor jeito de fazer isso? Fiscalizar a sociedade o tempo todo, porque eu já sei que a partir do momento que eu assinei ali,
aquele ato constitutivo, eu já estou me obrigando a pagar os prejuízos dessa sociedade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, o conceito é bem simples. Não fosse por um único detalhe. Celebram contrato de sociedade as pessoas. De acordo com o 981, eu preciso de mais de uma pessoa para criar uma sociedade. Este foi o conceito trazido pela legislação. É verdade? Era até bem pouco tempo atrás. Hoje existem exceções. Hoje eu já posso criar sociedades com apenas uma pessoa. São as chamadas sociedades unipessoais. Exemplo, professora, a sociedade de advogados pode ser constituída apenas com uma pessoa. Outro exemplo, recentíssimo, criado pela Lei da Liberdade Econômica, a sociedade limitada unipessoal, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso, mas o conceito, cuidado para não caírem aí em pegadinhas, porque o conceito legal, presta atenção nessa palavrinha, o conceito legal é que para constituir uma sociedade são necessárias pessoas. Esta regra comporta exceções? Comporta sim exceções, que são as sociedades unipessoais. Combinado, pessoal? Bom, quando eu disse para vocês que celebram um contrato de pessoas quem desenvolve atividade econômica. Bom, se eu colocar aí na frente de desenvolvimento de atividade econômica a palavrinha empresarial, esta sociedade será uma sociedade empresária. Então, peraí, vamos voltar aqui, vamos recapitular desde o início. Lá no início eu disse para vocês que as sociedades são pessoas jurídicas de direito privado. E eu disse para vocês que no conceito do 981, a sociedade tem que desenvolver uma atividade empresarial. Tem que desenvolver uma atividade econômica. E agora eu estou acrescentando que se esta atividade econômica for empresária, se encaixar lá no conceito do 966, né? For desenvolvida de forma habitual, com profissionalismo, organizando os fatores de produção, esta sociedade será considerada empresária. Por isso, meus queridos alunos, é muito importante que vocês nunca esqueçam o conceito de empresário, aquele conceito do 966, porque ele vai nortear todo o nosso estudo. Apesar daquele conceito, né? A gente tira o conceito de empresa é atividade econômica organizada. Apesar do código não ter trazido um conceito de empresa, apenas um conceito de empresário, mas a gente já sabe que empresa é atividade econômica organizada. Que empresário é a pessoa que desenvolve aquela atividade econômica organizada. E eu estou acrescentando agora para vocês que a sociedade é quando pessoas se reúnem para exercer aquela atividade econômica organizada na forma do artigo 966. Então, quem fala que direito empresarial é difícil? De jeito nenhum. Direito empresarial é muito fácil. Basta a gente vir lá do comecinho. É como se fosse um nó, né? A gente vai desenrolando esse nó e a gente vai descobrindo aí e a coisa vai ficando bem facinha, tá bom? Quero vocês amando aí direito empresarial.
Então, a doutrina costuma pontuar alguns elementos característicos das sociedades. Então, o primeiro deles, gente, é que tem que ter duas ou mais pessoas. Então, aquela regrinha da sociedade unipessoal é exceção, não é regra. Uma outra regrinha é que tem que ter capital e trabalho, gente. Eu tenho que reunir, na verdade, todos os fatores de produção, né? Eu tenho que ter capital, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter insumos, eu tenho que ter tecnologia. Por quê? Porque a sociedade nada mais é do que o desenvolvimento da empresa, né? A sociedade empresária nada mais é do que o desenvolvimento de uma atividade empresarial organizada. Um outro elemento característico é que eu tenho que desenvolver uma atividade econômica, gente, com intuito lucrativo, né? Porque se eu não tiver intuito lucrativo, eu não estou desenvolvendo uma empresa. Eu posso ter criado uma associação, uma fundação, uma igreja, mas não terei desenvolvido uma atividade econômica lucrativa que não será considerada empresa. Portanto, voltando aqui, um dos elementos característicos de uma sociedade é o desenvolvimento de uma atividade econômica lucrativa. Uma outra característica da sociedade é que os sócios, as pessoas que fazem parte desta empresa, elas têm que ter uma finalidade comum. A gente se une porque a gente desenvolve um objetivo conjunto, a gente quer ganhar dinheiro junto, nós queremos desenvolver aquela atividade econômica juntas, nós queremos crescer juntos, né? Esse elemento psicológico que une os sócios, ele é chamado de affectio societatis, é um vínculo de ligação. Enquanto existir esse vínculo, gente, nós seremos sócios. A partir do momento que eu esteja burlando a sociedade, fazendo negócios por trás, querendo apenas me beneficiar, não vai existir mais affectio societatis e a sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de um dos sócios. Fala, olha, vamos acabar com a sociedade, porque não dá mais, né? A gente não tem mais nada em comum. E para ter sociedade, realmente tem que ter esse vínculo em comum. É mais ou menos como o casamento, né? O casamento existe enquanto existe amor, afeto, respeito, né? Colaboração mútua. Aqui na sociedade é a mesma coisa. Quando esse elemento acaba, acabou-se a sociedade também. Bom, e o último elemento que a gente não pode se esquecer aqui é a partilha dos resultados. Uma das características de ser sócio, de ter meu nome ali em conjunto com outra pessoa, desenvolvendo uma atividade econômica, é que nós iremos dividir os resultados dessa empresa, né? Dessa atividade econômica aí que nós estamos exercendo. Bom, um outro assunto importante da gente trazer aqui é sobre algumas terminologias que são utilizadas como sinônimo de sociedade e não são as mais adequadas, elas são inadequadas, como por exemplo, quando a pessoa quer se referir à sociedade, ela se refere à empresa. Nós sabemos que empresa, gente, não tem uma natureza jurídica própria no nosso direito, né? Empresa não é sujeito, é uma atividade. Dentro da classificação aí, dentro da natureza jurídica, seria considerado um fato jurídico, né? Mas quem é que exerce essa empresa? Quem é que é dono dessa atividade econômica? São os sujeitos, são as pessoas, que podem ser físicas ou jurídicas. Então, a sociedade é dona da empresa, ela não pode ser confundida com a palavra empresa. Uma outra confusão, também que é muito comum aí, é chamar a sociedade de firma. Firma ou razão social é um nome empresarial, né? Quando eu vou criar um nome, eu posso escolher
firma ou razão social ou denominação. Então, também não posso falar errado. É muito comum também a gente ouvir a palavra companhia. Vou lá na minha companhia. Ah, eu sou dono de uma companhia. Não, gente. Companhia também é um nome empresarial que é dado aí para sociedades anônimas. Então também não pode haver esta confusão. Bom, uma outra confusão que se faz também em relação às sociedades é confundi-la com associações e fundações, que são regidas pelo direito civil. Favor não confundir sociedade com associação e fundação. Por quê? Todas as três são pessoas jurídicas de direito privado. As sociedades e as associações são formadas pela união de pessoas, mas as fundações não, elas são formadas pela união de bens, né? Eu reúno alguns bens e crio uma fundação. A sociedade, gente, tem fim econômico e as associações e as fundações não têm fins lucrativos. Então, existem aí muitas diferenças entre essas pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando que as sociedades, né, são regidas aí pela teoria da empresa, pelo direito empresarial, enquanto que as associações e fundações são regidas pelo direito civil. Bom, e aí a gente chegou em um ponto bastante interessante. Eu disse a vocês que lá no artigo 44 do Código Civil está a relação das pessoas jurídicas de direito privado e lá no inciso 2 estão as sociedades. Como é que eu sei que as sociedades se subdividem em empresárias e simples? Eu sei pela análise do artigo 981 combinado com o artigo 982. Por quê? O 981 fala que celebra um contrato de sociedade as pessoas que desenvolvem uma atividade econômica. Aí vem o artigo 982 e diz assim: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Pronto, ganhei na loteria. Por quê? Porque o artigo 44 me falou que existem sociedades e o artigo 982 falou: opa, existem duas espécies de sociedades. Existem as sociedades empresárias e existem as sociedades simples, sendo que as empresárias são aquelas que desenvolvem atividade própria de empresário e simples as demais, ou seja, as que não exercem a atividade econômica típica de empresário. Daí nós chegamos à seguinte conclusão: as sociedades, as pessoas jurídicas sociedades, elas podem ser subdivididas em duas espécies, ou simples ou empresárias. As empresárias são aquelas que desenvolvem atividade econômica empresarial. O que é uma atividade econômica empresarial? É aquela descrita no artigo 966 do Código Civil, né? E o que seriam as sociedades simples? São aquelas que desenvolvem qualquer outro tipo de atividade que não seja considerada empresarial. Por exemplo, reunião de pessoas que desenvolvem profissão intelectual, artística, científica, aquelas pessoas que estão relacionadas no parágrafo único do artigo 966.
Então, gente, qual é a conclusão que nós podemos chegar disso que nós acabamos de ver? Que a definição da sociedade ser empresário ou não será definida pelo seu objeto, pelo tipo da atividade econômica que ela desenvolve. Existem exceções a essa regra? Existem. Não sei se vocês notaram, neste próprio artigo 982 que nós lemos. Por quê? O 982, lá no parágrafo único, diz que as sociedades por ações serão sempre empresárias e as sociedades cooperativas serão sempre simples. Opa, falou um monte de coisa que a gente ainda não conhecia. O que são sociedades por ações? A gente vai falar daqui um pouquinho, mas são a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. Essas sociedades, independente do objeto delas, independente de desenvolver profissão intelectual ou não, para a lei serão sempre empresárias. E as sociedades cooperativas, o legislador também as classificou dentro da categoria de sociedade simples. Não é, professora, mas você não tinha falado que todas as pessoas jurídicas estavam relacionadas, de direito privado, estavam relacionadas lá no artigo 44? Falei sim. Só que as sociedades se subdividem em empresárias e simples. E dentro dessa classificação existem outras subdivisões. Existem várias modalidades de sociedades empresárias e existem várias modalidades de sociedades simples. E o legislador está me contando que as sociedades cooperativas encaixam-se dentro dessa classificação de sociedade simples. E por que o legislador teve esse cuidado? Porque elas são regidas por uma lei especial. E esta lei é anterior ao Código Civil. Então, o legislador está falando, olha, apesar do Código Civil ter mudado, as cooperativas, né, que são regidas por aquela lei anterior ao Código Civil, elas serão classificadas como sociedade simples, ou seja, cooperativa não é sociedade empresária. Tem mais alguma exceção em relação ao objeto da sociedade? Tem sim, sociedades de advogados, que está previsto lá no Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, né? E o Estatuto da OAB diz que a sociedade de advogados vai ser sempre simples. Então, independente, né, de eu ter uma sociedade grande, que preste serviços aí de forma empresarial, ela vai ser sempre sociedade simples, de acordo com previsão do Estatuto da OAB. Bom, quais são os requisitos, né, para que eu possa criar uma sociedade? Existem aqueles requisitos básicos gerais que eu tenho que ter toda vez que eu vou desenvolver qualquer tipo de negócio jurídico, que são aqueles do artigo 104 do Código Civil. Capacidade, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, isso aí, gente, é básico. Qualquer negócio que eu vá realizar, inclusive a constituição de uma sociedade, eu tenho que preencher esses elementos gerais previstos no artigo 104 do Código Civil. Mas, além desses, existem alguns elementos que são considerados específicos, que estão previstos aí ao longo da teoria da empresa. Quais são esses elementos específicos que eu terei que preencher para me juntar com outra pessoa e criar uma sociedade? O primeiro deles é a contribuição para o capital social. O que é capital social?
é aquele dinheiro inicial, né? A gente faz um planejamento e a gente fala quanto que a gente vai precisar para montar a empresa, qual é o valor mínimo que nós vamos precisar para desenvolver nosso sonho, nosso projeto. É 10 mil reais, é 20 mil reais. Então, esse é o capital social. Esse é o valor que nós vamos colocar lá no nosso documento, no nosso ato constitutivo. Então, a lei diz que todos os sócios devem contribuir para o capital social. E essa contribuição, gente, ela pode ser em dinheiro, pode ser em bens ou pode ser em trabalho, sendo que nas sociedades empresárias não pode ser apenas em trabalho, tá? Nas sociedades simples, posso sim contribuir apenas com trabalho, mas nas sociedades empresárias, que são as sociedades mais utilizadas hoje, que são as sociedades limitadas e anônimas, eu tenho que contribuir em espécie, que pode ser em dinheiro e pode ser com bens. Bom, quando eu contribuo para o capital social, eu viro sócio, né? E esse fato de virar sócio me dá direito de fiscalizar a gestão da sociedade, participar dessa gestão, né? Mas também me dá direito a participar dos resultados da sociedade. E aí entra o segundo elemento que a gente vai trazer, que é a participação nos lucros e nas perdas. Bom, eu disse a vocês lá no início que os resultados da atividade empresarial, eles devem ser divididos. Quando eu entro para uma sociedade, eu entro com ônus e com os bônus, né? Eu vou pegar o que é bom, mas eu também vou dividir o que é ruim. E essa divisão, em relação aos lucros e aos prejuízos, a regra geral é que seja proporcional às minhas cotas. O que significa isso? Quando nós vamos contribuir para o capital social, cada sócio vai falar, olha, é 10 mil, eu posso contribuir com 5, eu posso com 2.500 ou eu posso com 1.500. Cada um vai dar sua parcela ali de contribuição. O que acontece? Nós vamos pegar esse total que nós vamos investir e colocar em porcentagem. Qual é a porcentagem que cada um tem no negócio, né? E atribuir um valor. Vamos supor que a gente estipule que cada cota custe R$1. A gente coloca R$1 porque é mais fácil, né? Então, se eu tenho 5 mil, se eu investir 5 mil, eu terei 5 mil cotas, que equivale a 50% do capital social. Se eu investir 2.500, eu tenho 2.500 cotas, que equivale a 25% do capital social. E assim sucessivamente. Então, quando eu tiver os lucros, forem apurados os resultados da sociedade, eu vou receber de acordo com as minhas cotas. Eu vou receber 50% de lucro ou 25% de lucro. Se houver prejuízos, cada um também vai pagar, regra geral, de acordo com a quantidade das suas cotas, né? Lembrando que em não havendo dinheiro, né, existe a chamada responsabilidade solidária. Um paga e depois vai cobrar dos outros, tá bom? Como é que eu vou saber todas essas informações? É o ato constitutivo da sociedade que vai me trazer todas essas informações. É o documento que nós vamos elaborar, né, que se chama ato constitutivo, que pode ser ou um contrato social ou um estatuto, que vai trazer essas diretrizes, né? Nome da sociedade, capital investido, qual o objeto daquela sociedade e etc. Bom, um outro elemento essencial na sociedade, e é um requisito assim indispensável, é a chamada affectio societatis, que é essa cooperação, esse vínculo psicológico
entre os sócios. Sem affectio societatis, pessoal, não tem jeito. A gente tem que ter esse vínculo de ligação. A gente tem que ter essa vontade de crescer juntos. Em inexistindo, a doutrina costuma chamar isso de quebra da affectio societatis. A sociedade pode ser dissolvida, inclusive judicialmente, né? E o sócio pode ser excluído da sociedade justamente por quebra desse elemento psicológico que unia os sócios. Bom, e um outro elemento da constituição das sociedades seria a pluralidade de partes, ou seja, a existência de duas ou mais pessoas. Como eu disse para vocês, o 981 traz a regra, que é uma regrinha linda, mas hoje essa regra já é excepcionada por várias situações aí que a gente vai encontrar dentro da teoria da empresa e fora da teoria da empresa em legislações especiais. Quais são as situações em que a sociedade pode ficar com um sócio só? Existem casos da unipessoalidade temporária. Sai um sócio, eu estou tentando encontrar outro, morreu meu sócio. É a chamada unipessoalidade temporária e incidental. A lei permite por 180 dias. Um outro caso seria da sociedade subsidiária integral. A lei permite que se crie uma sociedade anônima onde o sócio seja uma pessoa jurídica. Então, também existe a possibilidade da criação de uma sociedade anônima com um único acionista, que seja lá a companhia mãe, tá? Sociedade subsidiária integral, prevista no artigo 251 da Lei 6.404 de 76. Bom, existe a possibilidade de transformação de uma sociedade para um Meirelli. E existe a possibilidade das sociedades agora unipessoais, de advogados e da limitada, que é novidade absoluta. Novinha agora, foi criada no final de 2019. Bom, quando eu vou criar uma sociedade, eu preciso colocar essas regras em um documento. E esse documento é chamado de ato constitutivo. É um documento escrito. Esse documento é assinado por todas as pessoas que fazem parte da sociedade. E nesse documento vai estar qual é a sede da sociedade, qual é o capital social investido, qual é o nome empresarial, quem vai ser o administrador dessa sociedade, qual a responsabilidade dos sócios, qual tipo de responsabilidade, né? Etc. Então, esse documento, que é chamado de ato constitutivo, gente, ele pode ser formalizado ou através de um contrato social ou de um estatuto. Os contratos geralmente são usados para sociedades por cotas e os estatutos para sociedades por ações. No caso do empresário individual ou no caso das Eirelles, eles não vão ter nem contrato nem estatuto. Esse documento vai ser chamado simplesmente de ato constitutivo, certo? Bom, e para fechar essa parte aqui, para a gente passar para a classificação das sociedades, a gente tem que falar também sobre a perda da personalidade jurídica das sociedades. Eu disse para vocês que as sociedades são pessoas jurídicas. Se elas são pessoas jurídicas, elas detêm o atributo da personalidade jurídica. E a lei
lá no artigo 50, ela fala que quando a sociedade agir mal, usar mal a sua personalidade jurídica, essa personalidade ela vai poder ser retirada em algumas situações previstas na lei, para que os donos da sociedade paguem os prejuízos que aquela sociedade causou. Então, gente, a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela só é utilizada em processos de execução onde se queira cobrar uma dívida e a sociedade não paga essa dívida, porque ela não tem mais patrimônio para pagar, para quitar essa dívida. Então, o que acontece? A lei provê meios em onde os sócios desta sociedade vão assumir a responsabilidade pessoal pelo pagamento das dívidas dessa sociedade. Mas a lei impõe limites para isso. E esses limites estão previstos no artigo 50 do Código Civil. Quais seriam esses limites? Quando pode ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica? Duas situações específicas, em caso de desvio de finalidade e confusão patrimonial. E a lei explica o que é desvio de finalidade e o que é confusão patrimonial. Lá no parágrafo 1º do artigo 50, o legislador diz que desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, desvio de finalidade é quando eu uso a minha pessoa jurídica, por exemplo, para lavar dinheiro, né? Eu tenho ali uma pessoa jurídica de fachada, eu estou usando ela para praticar ato ilícito. Isso seria desvio de finalidade. E o que é confusão patrimonial? Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação entre os patrimônios da pessoa física, e da pessoa jurídica. Por exemplo, gente, pagar a conta da sociedade com cheque pessoal e vice-versa, né? Então, na verdade, são vários incisos, transferência de contas entre contas, né? E outros atos gerais de descumprimento. Então, nessas situações, é lógico que eu não abordei, nós estamos resumindo a matéria aqui, são os casos previstos no artigo 50 do Código Civil de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, vamos dar uma paradinha para a aula não ficar muito extensa e eu termino o assunto na próxima aula. Até breve.